e intenções da Santa Missa. Vamos pedir em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, que tivemos nessa semana, a primeira, a sexta e o primeiro sábado, pelo triunfo de Nossa Senhora, prometido em Fátima do Imaculado Coração, pelos falecidos, a alma de Luiz Alberto Xavier, Josefina Giannini Marcolino, Diana de Ângelo Marcolino, da família Xavier, dos falecidos da família Garcia, pela alma de Maria do Sacramento Lima, Gentil Correia, Lídia, José, João, Alberto e parentes falecidos, pelo descanso eterno de Suete Ferreira de Almeida e Mateus Silva Almeida, Raimundo Chaves da Silva, Antônia Nascimento de Almeida e Rebeca, por Rebeca e Bárbara Hollenberg. Ação de graças pela saúde de Cláudia Cunha, de Dom Veraci, pela saúde da família Nogueira, conversão de Alessandra, alma de Bruna Baracho, pela alma de Juraci Curso da Silva e Rosália Dias da Silva, pelas almas do purgatório, pela saúde de Elvira Reis de Souza e Eliede Brígida Arruda Bonfim, pela alma de Noêmia Lima da Costa, Augusto Ribeiro Lima, Antônia Lourdes Santos, Tereza da Silva, Osório Ribeiro e falecidos da família Ribeiro Lima e Sintra, pela família Vieira de Santana, pela proteção da família Aquino Barbosa, pela conversão da família Barbosa da Silva. Que Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora Aparecida livre o Brasil do comunismo, especialmente nesse momento que atravessamos, do progressismo, do aborto e da ideologia de gênero, pedindo pelos participantes da SOS Família, especialmente os que fazem aniversário desse mês de novembro. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In proibo ad altare Dei. Ad Deo qui laetifica juventude mea. Iudice me Deus et discerne causa mea. De gente non sancta abomini iniquo et idoloso ero me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repuliste et quare triste d'incerno, tu affligiti mei inimigos. E mite in lucem tua et veritatem tua, ipsa me deduxerunt in monte in sancto tu, et in tabernaculo tuo. Et in proibo ad altere Dei, ad Deo qui laetifica juventude mea. Confitebur tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristes es anima mea,
et quare con turbes me, Inspere Deo, conia adug confiteborili, salutare votus mei et Deus meus, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc in semper et in saecula saeculorum. Amen. entro ibo ad autare Dei, Di Deo qui laetifica juventude mea, adiutorium nostro in nomine Domini, qui fecit cielo et terra. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria sempre Virgine, Beatum Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptista, Sanctos Apostolos Petro et Paulo omnibus sanctis, et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virgine, Beatum Michaelem Arcangelum, Beato Ioanne Baptista, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur Tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis, perducate ad vitam aeterna. Amen. Confiteor Deo omnipotente, Beata Maria semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolos Petro et Paulo, omnibus sanctis, et tibi Pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea massima culpa. Ideo precor Beatum Maria semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paulo, omnes sanctus et Pater, orare pro me ad Domino Deo nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducate vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia, absolutione et remissione peccatorum nostrorum, tribu et nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu converso efficabis nos, Et plebis tua laetabitur in, ostende nobis Domine misericordiam Tua, et salutare tum da nobis, Domine che esaudi orazione mea, et clamor meus adveniam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tu. oremus. Gloria in excelsis Deo.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Deus, refugium nostro et virtus, ad esto pis ecclesiae Tue precibus, auctor ipse pietatis, et prestes ut quod fideliter petimus efficaciter consequamur. Per Domino nostro Iesum Christum Filio Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Filipenses. Irmãos, tenho firme confiança no Senhor Jesus, e aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até o dia do Cristo Jesus. É justo que eu tenha esse sentir de vós, porque vos tenho no coração, e quer em minhas prisões, quer na defesa e confirmação do Evangelho, todos sois participantes de minha alegria. Deus me é testemunha da ternura com que amo a todos vós no afeto íntimo de Jesus Cristo. O que lhe peço é que a vossa caridade aumente mais e mais em conhecimento e compreensão, para que aprecieis o que é melhor, a fim de que sejais puros e sem mancha para o dia do Cristo, cheios de frutos de justiça por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in mundo, sicut te unguentum in capte, quod descendit in barbam arum. Alleluia, alleluia. Ultimamente Dominus sperent in eo, adiutor et protector eorum est. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mateo. Gloria a tibi, Domine. Naquele tempo, retiraram-se os fariseus para consultarem entre si, a ver como apanhariam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe seus discípulos com alguns herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que sois amigo da verdade e que ensinais o caminho de Deus segundo a verdade, sem vos preocupardes com quem quer que seja, porque não julgais o homem segundo a sua carne. Dizei-nos, pois, o vosso parecer. É lícito pagar o tributo a César ou não? Conhecendo, porém, Jesus a sua maldade, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles lhe apresentaram um denário. E Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? Responderam-lhe: De César. Então ele lhes replicou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Laus tibi Christus. O caminho da perseverança para atingir a beatitude do céu significa um ato de separação das dependências do mundo. São Paulo, quando coloca essa disciplina aos filipenses, ele coloca nessa estrutura de viver pela unidade na fraternidade, distribuir amor, caridade perfeita.
é mostrar que, como cristão, é necessário essa disciplina de mostrar a luz da verdade. Essa luz é justamente a opção fundamental constante por Deus, apesar dos nossos pecados. É fazer o itinerário de tantos santos e colocar em prática uma virtude, um caminho simples, ensinado por São Francisco de Sales. Na hora da queda, quando se cai pelo pecado, precisa-se entender que essa queda não determina um fim, mas determina a necessidade de levantar para recomeçar o caminho. É a dinâmica de conhecer e de refazer a partir da queda, de eu entender onde está o meu limite, porque em que circunstância eu abro tantas brechas para repetir esse tipo de queda. É na compreensão e pedindo a Deus a pureza de sentido que eu vou aplicando a mudança. Por mais feio, por mais escandaloso que seja o pecado pessoal, ele é sinal de que eu preciso amadurecer e converter. E então é esse caminho que começa pela fraternidade. Começa por um olhar não julgativo, começa por um olhar de diálogo, de compreender na queda do outro a necessidade de subir com o outro e não fazer aquilo que a maioria faz, que é malhar, rir, zombar da queda do outro, ou querer dizer que porque o outro caiu ele é inferior, ou colocar essa dinâmica de que a queda vem acontecer porque foi indisciplinado. A queda acontece por causa da manifestação desordenada da concupiscência, ou seja, do desejo, do querer afirmar-se. Nós muitas vezes buscamos o afirmar na realidade do mundo. Buscamos fazer aquilo que o mundo faz para ser aplaudido, para ser paparicado, para ser colocado numa redoma e se achar o melhor. Isso vai criando rupturas e blocos de concreto no meio do caminho de salvação e principalmente na santidade. Quando os judeus tentam Jesus, colocando essa realidade de conflito entre o que é do mundo e o que é de Deus, então eles perguntam para Jesus se é lícito pagar tributo a César, justamente para tentar forçar uma negativa. Se ele dissesse que não, que isso não era parte daquilo que o judeu deveria fazer, ele seria preso e encontrariam maneiras de julgá-lo antes do tempo. Só que o texto deixa claro, Jesus conhece o interior dos corações e a sua maldade, e a resposta é uma resposta direta: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, buscar o que é de Deus significa estar no mundo sem se deixar pertencer pelo mundo. É estar no mundo e utilizar as coisas que o mundo possui para gerar santidade, verdade e principalmente caridade. E é a caridade perfeita que vai modulando a nossa vida para atingir a santidade. No percurso dessa semana, nós comemoramos a solenidade de Todos os Santos, ou seja, essa íntima relação com Deus e uma negação do mundo. É aquela estrutura do credo, onde nós vamos falar, professar, que nós vivemos numa comunhão dos santos, a comunicação dos méritos salvíficos de Jesus. Toda a obediência, tudo aquilo que ele conseguiu para os homens
obedecendo a Deus até a cruz, e no derrame da cruz derrama as graças suficientes para a santidade. Cabe a cada um responder, e a solenidade é justamente para reconhecer a autenticidade do dedicar-se a Deus, primeiro pelos santos do altar, primeiro por aqueles que a Igreja reconheceu canonicamente e colocou uma liturgia própria, colocou orações próprias para servir de modelo para a nossa própria oração. Daí nasce a devoção pessoal aos santos. Cada devoção que nós temos, cada santo que escolhemos para rezar, sejam as novenas, ou sejam as petições de proteção, eles nos tornam modelos e exemplos. Só que a santidade ultrapassa essa estrutura da veneração dos santos e atinge a humanidade por inteira. Existem muitos santos anônimos, vamos chamar assim. Muitas pessoas batizadas, fiéis e caminhantes da Igreja que dedicaram a sua vida aos atos de caridade, rejeitaram e renunciaram a tantas coisas, morreram em muitos lugares do mundo para testemunhar a fé. Não se calaram e não renunciaram, mesmo sobre fogo cerrado. Esses são os santos mártires, ou como aquela descrição do Apocalipse, são aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que foram disciplinados a morrerem pela fé. Essa comunhão de santos, ela é justamente a unidade da Igreja, corpo místico. E o que nós conhecemos por igreja não se resume à igreja militante. O conceito da igreja se restringe e se expande no corpo místico, ou seja, na própria pessoa de Jesus, que quando instituiu a igreja, disse claramente que estaria com ela até a consumação dos séculos, até o fim da história humana, e que as portas do inferno, as tentações não fariam com que ela se perdesse, mas daria a condição àqueles que verdadeiramente aderem e cumprem aquilo que ela ensina, a possibilidade aberta do céu. Então a igreja, ela se vai unir, a igreja padecente, as almas do purgatório, e a igreja triunfante, as almas do céu. Então a medida da caridade é a medida do julgamento. Então há uma necessidade de separar as coisas do mundo das coisas do céu. As coisas do mundo são usadas para serem instrumento de santificação. Então todas as nossas quedas, angústias, os dramas, as rasteiras que a vida dá, servem para nos ensinar a ser forte, servem para nos colocar à luz de que Deus está conosco, de que como servos de Deus, imitadores do Cristo, não seremos nem melhores e nem maiores, nada nos fará ser santos sem a cruz. Então é necessário assumir essa dimensão do sofrimento, da angústia, das perdas, principalmente na escala material, como liberdade em Deus. Quando nós levamos rasteiras da vida, ao invés de ficar lamuriando e pecando aí contra a esperança, é preciso entender de que aquilo que eu perdi é aquilo que não serve para a minha santificação, é aquilo que não serve para eu crescer. Então deve-se primeiro pacificar o coração, depondo esse coração no imenso amor eucarístico, na entrega durante a consagração, a própria vida, para que Deus ilumine e dê condição de entender a simplicidade da humildade, de reconhecer que na queda, no sofrimento e na dor, existe um ato de amor disciplinar. É Ele quem está a conduzir, é Ele quem faz compreender o que é a cruz, para então dimensionar
esse amor em Deus como luz da verdade, que brilha sobre o mundo, que manifesta a graça de santificação para testemunhar como sinal profético a verdade em Cristo, a fim de que o mundo creia, crendo ele possa ser salvo, e juntos cheguemos um dia à glória eterna do céu. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Recordare mei Domine, omnipotentatui dominans, et da sermonem rectum in eos meu, ut placeat verba mea, in conspecto principis. Amen.
Padres fratres, ut meo ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apodi Deum Patrem omnipotentem. Suscita Dominus sacrificium de manibus tuis, ad elogia de gloria nomine suis, ad utilitate quoque nostra, totiusque ecclesia suis sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et in spiritu tuo, Sorus concorde. habemus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et iustum est. Prefácio da Santíssima Trindade. Veredignum et iustum est ecum et salutare. Nos sibi semper ut ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non unius singularitate personae, sed unius Trinitate substantiae, quod ienet et Tua gloria revelant Te, credimus hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differenti et discretione sentimus, ut in confessione veris semper neque Deitatis, et in personis proprietas et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quod laudenti angeli ati arcangeli cherubim quoque exservim, qui non cessa declamare quotidie una voce dicentis.
Accepte et mandicate ex opti homines, opti est tieni corpus meu. Accepte et bibite ex homines, hic est tieni calix sanguis mei, novi et aeterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissione peccatorum. Nobis quoque peccatoribus.
per omnia saecula saeculorum. Amém. Oremus. Preceptis salutaribus monit, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, Sed livra-nos a malo. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et in Espírito. Domine non sunimus. Domine non sunimus. Domine non sunimus. Confiteo Dio Omnipotente, Beata Maria Semper Virgine, Beato Micaele Arcângelo, Beato Ione Batista, Sanctus Apóstolos Pedro et Paulo, Omnes Sanctis, et tibi Pater, Quia peccabinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea massima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgine, Beato Micaele Arcângelo, Beato Ione Batista, Sanctus Apóstolos Pedro et Paulo, Omnes Sanctus et Pater, orare pro me ad Domino Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducati vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia, absolutione et remissione in peccatorum nostrorum, tribua te nobis omnipotens et misericordius Dominus. Amen.
ecte agnus Dei, ecte quitalite peccatum. Domine non suginus, ut intrit subitectum meu, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non suginus, ut intrit subitectum meu, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non suginus, ut intrit subitectum meu, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
Ego clamavi, quonia exaudisti me Deus, inclina aurem tuem et exaudi verba mea. Dominus vobiscum. E com o Espírito tu. Oremus. Sumpsimus Domine sacra dona mysteri humiliter deprecantes, usique in tui commemoratione nos facere precepisti, in nostri proficiant infirmitates auxilium, qui vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amém. Dominus vobiscum. E com o Espírito tu. Ite missa est. Deu graças. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Dominus vobiscum. E com o Espírito tu. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Glória a ti, Domine. In principio erat verbum, et verbo erat apud Deo, et Deus erat verbo. Hoc erat in principio apud Deo, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso facto est in nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebres lucet, et tenebrea non comprehenderit. Voite homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes, et venit in testimonio, ut testimonium praeverit de lumine, ut omnes crederint per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium praeverit de lumine. Erat lux vera, qui illuminat homi omnem venient in nunc mundo. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eo non coniovit. In propria venit, et sui eo non receperunt, quod in naut receperunt eo, dedit eis potestatem Filius Dei fieri, is qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sed ex Deo nactis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloriam eius, gloriam quas unigenite a Patre, pleno gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulce spes nostra salve. A te clamamus exules filii, a te suspiramus gemente et flentes in hac lacrimae vale. Eia ergo divocata nostra, illos tuos misericordes oculos al nos moveit. Et Iesut benedictus fructus ventris tui, nobis posti hoc et exilius tende, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, Deus refugium nostro et virtus, populum nel te clamante propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria,
Un beato Iosef e sponso ac beatis apostolis tuis, Petro et Paul et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancte matris ecclesiae, pretis e fundemus misericordias et benius exaudi, per eudem Christum Domino nostrum. Sancte Micaeli Arcangele, defende-nos in pregio, contra nequitiam et insidias diaboli est presidium, imperit ille Deus, supplices deprecamur, tuque principes milice celestis, Satana aliosque spiritus malignos, viade perditione animalum pervagantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amen. Ori esso sacratissimo. Miserere nobis. Ori esso sacratissimo. Miserere nobis. Ori esso sacratissimo. Miserere nobis. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi nebria me, Aqua lateris Christi lava me, Passio Christi conforta me, O bone Iesu exaude me, intra tua vulnerabis esconde me, ne permitas me separare a te, a vos te maligno defende me, in hora mortis me evoca me, et ubi me veniri ad te, ut con sanctis tuis laudem te, in saecula saeculorum. Amen. Angeli Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, illumina, custodi, reget, governa. Amen.